Amém. Bom dia, igreja. É muito bom estar aqui compartilhando a palavra do Senhor e principalmente ver o rosto de vocês, porque é muito bom estar em comunhão. É uma alegria estar em comunhão e eu espero que o seu coração se encha dessa alegria toda vez que você vier à casa do Senhor. Porque nós podemos cultuar a Deus em qualquer lugar, o Senhor está disponível para nós. Mas quão bom é agradável nós estarmos em comunhão com aqueles que o Senhor nos deu como família de Cristo. E hoje o Senhor nos relembrou várias coisas sobre quem Ele é, sobre a essência dEle. Ele nos lembrou que Ele é um Pai amoroso, que o seu amor é infinito, que Ele está completamente acessível a mim e a você, que Ele é bom, que as janelas dos céus estão abertas para mim e para você, que nada vai faltar na sua casa nem na sua vida. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que vale a pena viver e permanecer. É por isso que Deus me trouxe aqui por algo que Ele tem falado muito ao meu coração, principalmente nos últimos dias, em que eu não sei, acredito que não seja só na minha fase de vida, mas em todas elas, em que a gente às vezes gostaria de pular algumas etapas e saber como vai ser daqui a algum tempo, porque às vezes você tem um plano que você quer muito que se realize. Às vezes você tem um objetivo de vida que vai ficar um pouco mais para frente. Às vezes você está ansiando para que a sua situação hoje mude para algo melhor. E aí você quer pular essa etapa que você tem agora para que o futuro logo chegue. E assim eu me sinto às vezes, principalmente ultimamente. E o Senhor tem falado para mim que eu posso não saber o que vai vir amanhã, mas o Senhor que está comigo hoje é o Senhor que está no meu futuro, é o Senhor que está no seu futuro, que conhece tudo sobre você. E que não adianta nós corrermos atrás do vento aqui nessa terra, se nós não guardamos aquilo que é eterno. E é por isso eu peço para que vocês abram em 2 Timóteo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou pegar carona no tema da juventude desse ano, que é aqueles que permanecem, a fé, a esperança e o amor. E hoje a gente vai falar sobre permanecer sem ver. E permanecer sem ver é permanecer em fé. Mesmo que você não veja o que está à sua frente, tenha fé e permaneça, porque o Senhor é com você. Lá em 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 8, diz assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam, a sua vinda. Amém. Que a palavra do Senhor fale ao seu coração, te encha de fé, para que você permaneça até o fim. E aqui, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de Timóteo. Timóteo é uma das cartas que mais fala ao meu coração. Poderia substituir Timóteo e botar Fernanda toda vez que tem o nomezinho dele escrito lá na palavra de Deus. Deus fala muito comigo através dessas palavras. E aqui nós vemos Paulo exortando seu filho na fé, que é Timóteo. Paulo, que já havia percorrido todo o caminho que Timóteo ainda iria trilhar, estava dando como se fosse um spoiler, né? Falando para ele, olha, é assim que vai acontecer no seu futuro. Eu já passei pelo que você passou. E eu estou te dando um conselho sobre como seriam as coisas para ele durante a vida e como ele deveria se portar diante delas. Quando ele diz, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ou seja, permaneça no Senhor. Não importam as circunstâncias, não importa o que está ao seu redor. Você, porém, permaneça no Senhor. Não importa o que os outros digam, não importa se os outros deixaram para trás a sua fé, se você segue sozinho na sua jornada. Você, porém, permaneça
no Senhor. Isso é algo recorrente. Quando a gente tem uma pessoa mais velha dando um conselho para uma pessoa mais nova. Quantas vezes nós aqui já nos tivemos em ambas as posições? Aquele que recebe o conselho ou aquele que dá o conselho, né? Isso, inclusive, é uma prática que nós devemos cultivar entre nós, irmãos em Cristo. Isso é algo bíblico. Lá em Tito 2, inclusive, fala sobre isso, sobre as irmãs mais velhas instruírem as irmãs mais novas. Isso, lembrando que aqui nós vemos o padrão bíblico sobre o que é, de fato, exortação. O que é ensino, enfim, em amor, dizendo a verdade. Sempre em amor, porém dizendo sempre a verdade. A questão é que, voltando ao texto, se a gente for parar para pensar de uma maneira bem básica, para saber quem é Timóteo, nós sabemos que ele foi designado para ter uma grande responsabilidade, ele tinha o dom que Deus deu a ele de pastoreio, que ele já conhecia as Escrituras, quando a palavra de Deus faz referência à sua mãe Eunice, à sua avó Loide, lá em 1 Timóteo, e que ele se tornou um exemplo de cristão, mesmo que fosse jovem. E assim, se a gente for fazer um paralelo com a nossa realidade, nós somos muito semelhantes a Timóteo, cada um de nós com a sua particularidade. Porque nós temos nossas responsabilidades também, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua igreja. Nós temos dons e talentos que Deus deu a mim e a você. E se você ainda não sabe o seu, se coloque disponível ao Senhor, que as peças vão se encaixar. E você vai saber qual o talento que Deus deu para você, o dom que Ele deu para que você sirva o reino dEle. Você também conhece a palavra, e não importa se você conhece desde ontem ou desde 20 anos atrás. E se você hoje está aqui e não conhece a palavra do Senhor, hoje é o dia que Ele veio te dizer quem Ele é. Hoje é o dia aceitável para que você conheça o Senhor, único Deus vivo, que te ama infinitamente. E nós também somos exemplo constante, como Timóteo era. Porque se somos filhos de Deus, se nós somos filhos desse Deus amável, que tem um amor infinito, nós precisamos ser como Ele é. Fazer o nome dEle conhecido, glorificado, sendo santificados e tendo nosso caráter transformado. Não importa quais sejam as nossas particularidades. Assim como Timóteo precisou permanecer, apesar das circunstâncias, eu e você também precisaremos permanecer em fé. Assim como na vida de Timóteo, em seu ministério, com certeza existirão aqueles dias difíceis, porque Paulo bem avisa ele, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo estava dizendo, você vai enfrentar dificuldades no seu ministério. E muitos mais outros desafios terrenos. Você, porém, permaneça sóbrio. Você, porém, continue a caminhada com Cristo. E esse é o ponto principal. Quantas vezes na vida, como eu comecei dizendo, nós gostaríamos de acelerar os capítulos? A gente gostaria de ver o que acontece, assim como a gente faz com uma série que está começando a ficar chata, ou um filme que está começando a ficar meio sem pé nem cabeça, e você está meio que ansioso para saber como é que termina. A gente não consegue fazer isso com a vida. Mas a gente gostaria. Eu gostaria muito de saber do que alguns anos vão acontecer. Eu gostaria muito de saber aquilo que Deus colocou no meu coração como objetivo, como sonho, quando vai acontecer, como vai acontecer. Eu gostaria muito de ter um controle para acelerar, como tem um filme que tem isso. Acelerar e ver. Isso causa a nós excesso de futuro. E excesso de futuro causa ansiedade. E deixa o nosso coração turbulado. E a ansiedade diminui a nossa fé. E se nós diminuímos a nossa fé, mais difícil é de permanecer até o fim. As dificuldades ou uma fase de vida que nós consideramos sem graça, porque às vezes a nossa vida parece meio chata para você. Pode parecer que às vezes você está vivendo uma vida onde todo mundo tem algo novo para compartilhar e você está estagnado, ou você não se sente com algo novo para compartilhar, ou você não se sente vivendo a sua melhor fase da vida, ou pelo contrário, você está vivendo a pior fase da sua vida, você gostaria de passar isso mais rápido. Só que essa nossa vontade de querer ver o futuro contribui para que a gente perca de vista qual é o nosso verdadeiro alvo. Porque quando nós nos distraímos demais com aquilo que nós temos aqui na terra,
essas partes que nós não gostaríamos de viver, ou quando a gente acha que o futuro é muito incerto, a nossa ansiedade urge para saber como as coisas vão acabar, e nós começamos a querer estar no lugar de Deus, para poder manipular o tempo, manipular as circunstâncias, para que tudo ocorra da maneira como a gente imagina, como a gente quer, no tempo que a gente quer. E aí a gente volta para o versículo. Ainda que os outros não façam assim, ainda que você julgue a vida do outro melhor que a sua, ainda que pareça não haver saída, ainda que só haja briga, desentendimento na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu redor, ainda que aqueles que você admira tenham caído, ainda que você, porém, permaneça. E o que é permanecer? É ter fé. É guardar a fé, como Paulo guardou. Porque ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Como nós estamos nos colocando no lugar de Timóteo, se a gente olha para Paulo, né, eu sendo Timóteo olhando para Paulo, nós conhecemos a trajetória dele. Paulo era Saulo, perseguidor daqueles que seguiam a Cristo, teve um encontro verdadeiro com Jesus, se torna Paulo e vira uma ferramenta poderosa na mão do Senhor para pregar o Evangelho. Resumidamente, a vida de Paulo. Quem é Paulo? E aí, a partir desse momento, ele é perseguido, preso e muito mais por conta disso. A vida dele não virou algo fácil ou um mar de rosas, vamos dizer assim. E aí, através desse versículo, que é o combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, nós podemos conhecer o fim da jornada de Paulo. Independente das particularidades, do que aconteceu entre o dia que ele encontrou Jesus, porque a gente não consegue saber tudo, a Bíblia não nos diz, e o que a Bíblia não nos diz não nos cabe saber. Então, se naquele momento, a partir do momento que ele morreu, no final a gente já sabe o que aconteceu. Ele guardou a fé. Isso seremos nós no futuro. Combateremos o bom combate, terminaremos a corrida e guardaremos a fé. Mas essa é uma realidade que só vai acontecer se nós cultivarmos ela agora, no hoje, no presente. Enquanto Paulo esteve aqui, ele fez o que tinha que fazer, mas de tudo, o que ele guardou foi a fé, porque ele permaneceu até o fim. Diante de tudo que eu e você podemos conquistar, no fim, o que nós vamos ter deixado guardado? O que vale a pena ter sido guardado por nós ao longo dos anos? O nosso coração pecador tende ao desequilíbrio por causa do pecado. Então, a gente está preso demais ao passado, aquilo que nós já vivemos e não podemos mais controlar, porque a gente pensa como as coisas poderiam ter sido melhores, como as coisas poderiam ter sido diferentes, como eu gostaria de ter feito diferente, e aquilo fica crescendo no nosso coração, aquele desejo de passado e fazer, enfim, isso não faz bem a mim e a você, porque nós não temos como controlar isso, nós fizemos, e aí isso acaba completamente alterando o nosso presente, porque o hoje já não é mais suficiente para mim e para você. E nós também podemos estar cheios de futuro, preenchendo o nosso coração com preocupações e ansiedades, minando a nossa fé e nos impedindo de olhar também o hoje. E eu quero lembrar a você que nosso Deus é dono do tempo. Ele criou o tempo. Ele está fora do nosso meio temporal. É aquele que te chama de filho, como nós bem relembramos aqui hoje. De amigo, é aquele que era, é e sempre será. Ele controla tudo. Ele esteve no seu passado, ele está aqui hoje. E ele estará amanhã e depois, até o fim dos tempos. Ele reina e existe para todo sempre. Essa é a realidade que nós precisamos cultivar na nossa mente e no nosso coração. Eu queria tanto ver como minha vida que seria no futuro, como tudo vai se desenrolar. Porém, se a gente lê a palavra, a gente já sabe como tudo acaba. E não é só numa perspectiva de fim dos tempos, mas no seu caminho pessoal também. Independente do que quer que aconteça comigo, de hoje até o dia que eu morrer, ou até o dia que Jesus voltar, eu conheço o Deus que está aqui hoje e que estará amanhã. Ele é o mesmo. Você já conhece o seu futuro o suficiente para que você continue permanecendo em fé
É isso que você precisa saber. Saber ao Deus que você serve. E que no final da vida, o que vale a pena ser guardado é o que vem da eternidade. E não o que acaba aqui. Sabemos que um dia nós chegaremos ao fim, seja pela morte, como eu disse, ou seja pela volta triunfante de Cristo. E quando tudo acabará, o que vai nos restar? O emprego que eu tanto quis, as coisas que eu tanto quis conquistar, até as pessoas que eu amo um dia vão embora, porque nós somos finitos nesse corpo que nós conhecemos. Quando tudo acabar, o que vai me restar? A questão é que ainda nós não chegamos nesse futuro. Nós ainda estamos vivos e Jesus ainda não voltou. Mas a questão é que nós temos um caminho a trilhar até lá. E ele precisa ser caminhado em fé, em permanência. Paulo, que já viveu, estava dizendo para Timóteo que ele ainda iria viver. E ele está aqui fortalecendo a fé de Timóteo. Faça assim, viva desse jeito, siga dessa forma, permaneça em fé. Porque Timóteo não conhecia o futuro, assim como eu e você não conhecemos. Mas Paulo estava dizendo, eu já vivi o que você viveu, eu estou onde você vai chegar. E de tudo que eu fiz, de toda a minha carreira, eu guardei a fé. Lá em 2 Timóteo 4:8, como nós lemos também, diz o seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amam, a sua vinda. Diante de tudo que Paulo viveu, ele permaneceu, porque esse aqui sempre foi o objetivo dele. Aquilo que é eterno e não o que é passageiro. O que nós estamos guardando? O que restará para nós no final? Restará para nós os dias cansados? A amargura daquilo que nós não conseguimos viver? Restará para nós a tristeza de um coração rancoroso? Restará para nós a solidão porque nós nos isolamos das pessoas? Restará para nós o arrependimento daquilo que poderíamos ter feito melhor? Restará para nós a insatisfação da vida que levamos aqui? Restará para nós ouro, prata, sucesso? Isso é suficiente para o seu coração? Ou restará para nós a fé, que gera testemunho, que nos mantém fortes, a fé que nos motiva, que nos dá alegria, a fé que nos dá a certeza que nós estamos seguindo no propósito de vida e que aquilo que não vivemos aqui, não cabia a nós a viver. Restará no fim da vida de que de que a vida com o Senhor valeu a pena? No final da sua caminhada, da sua jornada, quando você terminar de ter combatido o bom combate, você terá na sua consciência a certeza, a fé de que a vida com o Senhor valeu a pena? Em Salmos 125:1 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se pode abalar, mas permanece para sempre. Ser inabalável não é não sofrer mudanças, mas é permanecer apesar delas. As circunstâncias podem mudar, sejam elas boas ou ruins, mas nós precisamos ser achados sempre no mesmo lugar. Quando alguém pensar em você, a cabeça dessa pessoa precisa pensar, eu sei onde Fernanda está, eu sei onde aquela minha amiga, aquele meu amigo, aquela pessoa que eu conheço, que serve a Cristo está. Ela está onde sempre esteve, aos pés do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque um monte, ele não se move. O clima vai, o clima vem, as estações mudam, a vegetação do monte seca e floresce de novo. Mas ele continua lá, porque ele está fundamentado. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós precisamos ser como um monte de Sião, porque nós temos a fé fundamentada em Cristo Jesus. Ainda que a gente não consiga ver, tu, porém, permaneça.
Como é difícil, às vezes, focar somente as coisas no alto, com tantas coisas para distrair a nossa mente. Como é difícil olhar para o que nós temos hoje no presente e não nos distrairmos com o futuro ou não nos preocuparmos com o futuro. Isso numa questão pessoal, isso numa questão política, isso numa questão social. É difícil você não olhar para o hoje e não se preocupar. Porém, o que a palavra de Deus diz? Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós diante do nosso coração, preocupado com o futuro e ansioso para viver o que ainda não vivemos. E aí, se a gente continuar lendo, isso é João 14, se a gente continuar lendo, a gente chega numa parte, depois que Tomé diz para o Senhor: não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E aí Filipe diz, e ele fala, né, eu sou o caminho e a verdade, na verdade Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também ao meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não me conhece? Jesus pergunta a você hoje: você não me conhece depois de tanto tempo? E aí que está a chave de permanecer em fé em Cristo. É conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. Ficar triste, chorar, ter dúvidas, fazem parte dessa caminhada. Mas a fé, quando ela é madura, ela não abandona, ela permanece. E ainda que todos abandonem, você, porém, permaneça. A vida aqui se torna muito pequena quando nós desistimos de permanecer em Cristo e passamos os dias correndo atrás do vento, daquilo que não é eterno. Porque a sua carreira um dia irá terminar, assim como tudo que nós conquistamos aqui e o que nós teremos guardado. Jesus, o nosso exemplo de permanência em fé, Jesus chorava, Jesus amava, tinha humor, tinha misericórdia, sofreu, tomou para si a responsabilidade de morrer por nós, ele viveu e permaneceu até o fim. E ele sabia do futuro dele. Ele sabia o que estava por vir, diferente de mim e de você. E mesmo assim ele permaneceu. E nós que não sabemos o que vai acontecer e deixamos para lá o relacionamento diário com Deus. Jesus sabia que o final da vida dele era uma morte de cruz, que ele levaria sobre si todos os nossos pecados. Ele sabia todo o sofrimento que ele ia passar, mas ele permaneceu. E nós? Você quer saber do seu futuro? Pois bem, Paulo já conhecia o futuro dele. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo sabia para onde ele estava indo. Bem, chegando ao fim, se nós sabemos para onde estamos indo, diante de tudo que ele fez, Paulo guardou a sua fé, ele permaneceu. E hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Pelo que o seu coração anseia? Ele anseia pelo futuro ou pela eternidade? São duas coisas completamente diferentes. Lá em Filipenses 3, diz o seguinte: Filipenses 3, do versículo 7 a 16, diz o seguinte:
Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O nosso coração, ele esquece do Senhor. Isso é uma verdade, infelizmente. Peça a Deus que esquadrinhe o seu coração nesse momento. Os seus pensamentos, sonde a sua alma, para que você perceba se você realmente anseia pela eternidade, ou somente para que os dias passem e você chegue aonde você gostaria de chegar. Se você espera ansiosamente pela vinda do Senhor, e se você, apesar de qualquer circunstância, tem guardado a sua fé. O Marcos Teles, um dos nossos irmãos que veio compartilhar a palavra aqui com a gente, um dos nossos cultos da juventude, tem um álbum chamado Amado Timóteo, em que ele só usa os versículos de Timóteo para suas canções. E uma delas fala sobre essa questão do tu, porém, permaneças em mim. E diz o seguinte: cada um em um desprezo abandona o outro, cada um em desespero só se abraça e há pouco, não tem céu, teto, chão, verdade presa na escuridão. Tu, porém, permaneça em mim. Tu, porém, guarde o que eu falei, tu, porém, fortifica-te. É o bastante a graça que eu deixei. Tu, porém, eu sei dos outros, mas tu, porém, eles podem, tu, porém, vão ser muitos, tu, porém, ser fiel até o fim. Em 2 João 1,9 diz o seguinte: todo aquele que permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Mas quem permanece no ensino, tem o Pai e também ao Filho. Independente de qualquer coisa, tu, porém, ser fiel ao Senhor. Tu, porém, independente se os seus amigos te acham insuficiente, bobo, fraco, se seus amigos te acham fanático ou liderado por como massa de manobra, tu, porém, permanece até o fim, porque você guarda no seu coração as palavras pelas quais você tem a vida eterna. Ainda que o seu trabalho seja muito árduo, ainda que a sua vida seja muito difícil, e tudo que você quer é desistir, porque parece que o Senhor não te ouve, tu, porém, permaneces. Ser fiel até o fim, porque o que vale a pena não é ter combatido o bom combate, faz parte da caminhada, mas o que vale a pena é ter guardado a fé. Tenha fé até o fim. Permaneça, mesmo que você não veja as particularidades da sua vida, mas o seu futuro, a palavra já diz qual é. É a vida eterna, que está aguardando por você. Está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Esse é o seu futuro em Cristo Jesus. Esses serão os seus dias para todo sempre,
com a sua fé fundamentada em Cristo. E não há recompensa, não há vida melhor do que essa. Por fim, nós como igreja de Cristo, separada, santificada, feita para estar em comunhão, nós temos parte nessa questão também de permanecermos juntos até o fim. Em Salmo 78 diz o seguinte: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele declarou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou os nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Nós, como igreja, somente permanecendo até o fim, em fé, em conduta, em temor, em paz, em justiça, com os nossos olhos no que de fato importa, nós teremos que contar para as próximas gerações. Somente assim. O temor do Senhor precisa ser cultivado no nosso coração. As nossas palavras precisam bem ser pensadas antes de serem ditas. Os nossos pensamentos precisam ser esquadrinhados pelo Senhor acerca dos nossos irmãos. Vamos orar juntos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Porque o Senhor, Ele falou claramente ao meu coração que não importa para qual lugar eu ande ou quantas vezes eu rode no mesmo lugar, nada se compara à vida com Ele. E isso também é uma verdade sobre a sua vida. Nada se compara à vida com o Senhor. Eu sei que vocês têm os seus planos, as suas preocupações, os seus medos, as suas angústias, as coisas que te atrapalham, te distraem. A vida terrena faz parte da nossa caminhada, porém ela precisa ser colocada no lugar certo. E esse lugar não é o de Deus. Deus precisa ser a prioridade, o número 1 da sua vida, porque somente a vida com Ele vale a pena ser vivida. Não importa quantos dias passem, não importa se chove, se faz sol, se a grama nasce ou a grama seca. Tu, porém, permaneças fiel até o fim. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje, individualmente e como igreja. Uma igreja que permanece fiel até o fim. Senhor Deus, o Senhor fala claramente aos nossos corações. O Senhor está disponível para nós. O Senhor está nos moldando, Senhor. Então eu venho te pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração pecador. Sonda a nossa alma, Pai, sonda o nosso ser, sonda o nosso coração cheio de ídolos, cheio de amargura, cheio de ego, Senhor. E transforma ele num coração humilde, quebrantado pelo Espírito, Pai. Que nada seja suficiente senão o Senhor. Que nada tome o seu lugar no nosso coração, Pai, porque Ele te pertence. O Senhor um dia nos deu a vida eterna. E que a gente não esqueça disso, Pai. Não deixe o nosso coração, a nossa fé serem abaladas. Lembre que, apesar de tudo, não importa, que nós, porém, permaneçamos em Cristo. Muda, Senhor, porque nós precisamos de mudança. Muda, Senhor, a nós individualmente, muda essa igreja para que ela seja mais parecida com o Senhor, Pai. Santifica o nosso coração, Deus. Santifica os nossos relacionamentos, santifica as nossas palavras, santifica os nossos pensamentos, ó Pai. Nos coloque de joelhos diante de Ti, porque nós precisamos encarecidamente do Senhor. Não há outro, Senhor, em que nós podemos confiar, não há outro lugar no qual nós podemos ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor.
Só em Ti há a salvação, só em Ti há a eternidade, só em Ti há a paz que excede todo entendimento, Deus. E que nós saiamos hoje aqui, Senhor, com essa certeza, cultivada, fincada, trabalhada como raiz forte e profunda, Senhor. E que gere muitos frutos na nossa vida e nas pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, transforma a nossa igreja, transforma nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia. Nós sabemos que o Senhor ouve e nós já agradecemos porque grandes coisas o Senhor há de fazer. Porque o Senhor é um Deus fiel. A sua essência é de fidelidade. E apesar de nós, o Senhor não muda quem o Senhor é. O Senhor é o mesmo para sempre. E nós temos a certeza em fé, permanecendo, que grandes coisas o Senhor irá fazer. E é no seu santo nome que eu oro. Peço também que o Senhor alcance aqueles hoje que não te pertencem ainda, Senhor. Leve sobre eles a paz, a salvação, a certeza da vida eterna somente em Ti. Salva-os, Deus, para que eles sejam mais um na nossa família espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, amém.